Pai maravilhoso, Pai santo, de bondade e misericórdia, mais uma vez nos colocamos aqui diante da Tua presença, Pai. Sabendo que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei. Tu, ó Pai, é Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, mas mais do que isso, Tu és o nosso Pai. Tu se mostraste como um Pai. Tu se colocaste como o nosso Deus e nosso Pai. Enviaste o Filho a nós, por amor a nós, e o Espírito Santo age por meio de nós, mas Tu és o nosso Pai, aquele que nos acolhe, aquele que está junto conosco. Por isso pedimos que, como um Pai, o Senhor esteja nos ensinando nesse momento. O Senhor esteja me conduzindo nesse momento, me conduzindo a conduzir a Tua igreja, meu Pai. E que o Senhor esteja agindo na vida de cada um de nós, por meio do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre alegria, sobre sofrimento, sobre momentos de angústia, momentos de luta em que nós passamos, e que todos nós passamos, e que todos nós temos. E muitas vezes a gente ouve e a gente pensa: onde será que está Deus no meio do meu sofrimento? Onde será que Deus se encontra no meio da minha dor? Quando eu passo por momentos de maior luta, de maior dificuldade, de maior tristeza, onde quando eu me encontro sozinho no meu quarto, onde quando eu estou num momento de luta na minha vida, onde será que está Deus? Muitas vezes a gente acaba pensando isso. Por que Deus me deixa passar por isso? Por que acontece tudo isso comigo? E se a gente não pensa, a gente com certeza já ouviu muitas pessoas falando isso ao nosso redor. Por que Deus tem deixado eu passar por uma dificuldade tão grande na minha vida? Por que Deus tem deixado eu sofrer tanto? Por que isso está acontecendo comigo? É o que a gente mais ouve, né? Por que comigo? Por que isso acontece comigo? E o que será que Deus tem feito e tem deixado a gente passar por tudo isso? Eu já ouvi algumas pessoas falando que Deus não se importa com a minha condição, que Deus deve não se importar com o meu sofrimento, que Deus deve não se importar com a minha vida. Esses dias eu ouvi um vídeo na internet, uma pessoa dizendo: não tem por que Deus existir, e se Deus existir, não teria por que Ele se importar com seres tão insignificantes como nós. Não teria por que Deus olhar para um universo tão grande como o universo que Ele criou e se importar com seres tão insignificantes quanto o ser humano, que é tão pequeno, tão errado, tão ruim. E se a gente for parar para pensar, até que faz sentido. Por que Deus se importaria com seres humanos tão insignificantes diante dessa imensidão que existe no universo? Por que Deus se importaria com a gente? Parece fazer sentido. E por isso, pensando nisso, ele diz que se isso acontece, se Deus realmente existe, Ele vai simplesmente deixar cada um à mercê do seu próprio mal, da sua própria maldade, à mercê da sua própria vontade, e que cada um se vire do seu jeito. Porque Deus não teria por que sair da sua grandeza, da sua grandiosidade, da sua glória, para se importar com seres humanos tão insignificantes. E quando eu penso nisso, eu fico refletindo, e isso é uma grande verdade. Qualquer outro Deus não se importaria mesmo conosco. Qualquer outro Deus veria em nós um ser humano insignificante. Mas esse é o grande diferencial do nosso Deus. Ele olha para nós como seres humanos importantes para Ele, a ponto de dar o seu próprio Filho em amor de nós. Existe uma música de um grupo de louvor bastante antiga, talvez alguns dos irmãos mais antigos conheçam, do grupo de louvor Voz da Verdade, que o nome dela é Quando Deus se Cala. O primeiro trechinho diz assim: há momentos que Deus se cala, e eu não ouço a sua voz. A minha alma grita forte, e o mal me destrói. E existem passagens na Bíblia que mostram isso. Momentos em que Deus se cala, momentos em que Deus não fala com a pessoa. Existe um salmo, que é um dos salmos mais tristes considerados,
que o salmista está falando com a gente na Bíblia e ele diz: Deus, você falava comigo e agora tem muito e muito tempo que eu não ouço mais a sua voz. Por que me deixaste, ó Pai? A gente vê que é um cristão falando, é um homem de Deus falando, buscando ao Senhor, mas Deus não está conversando com ele. E a alma dele está gritando: Senhor, fala comigo. Estou passando por momentos de dificuldade, por que o Senhor não está falando comigo? E muitas vezes a gente pode ter essa dúvida, e é uma dúvida sincera: por que Deus se cala? Momentos que muitas vezes nós nos sentimos tão sozinhos. E existe um momento que Deus talvez tenha se calado para um homem, não apenas um, mas vários na Bíblia, mas eu achei um especial, que para mim é um momento muito importante, que Deus talvez tenha se calado. A gente não tem essa resposta diretamente na Bíblia, mas que talvez Deus tenha se calado por um momento. E esse momento se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Vou convidar a amada igreja a estar abrindo comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do primeiro verso. E eu vou pedir para os irmãos deixarem a Bíblia aberta em Atos 12, porque nós vamos voltar aqui em alguns outros versículos mais à frente. Mas a gente vai começar lendo do verso 1 e vamos até o verso 5. E diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém. A gente vai ler até aqui por enquanto. Aqui a gente vê 2 dos apóstolos mais próximos, 2 dos 3 mais próximos de Jesus. Se a gente lembrar um pouquinho, existiam 12 apóstolos que eram muito próximos de Cristo. Mas existiam 3 que eram ainda mais próximos do que os 12, que eram Pedro, Tiago e João. Foram eles que viram a transfiguração de Jesus, foram eles que estavam com Jesus no barco. É daquela música Pedro, Tiago e João no barquinho. Então, 2 dos apóstolos mais próximos, 2 dos 3 mais próximos, que eram Pedro e Tiago, estavam aqui nesse momento sendo perseguidos. O primeiro que a Bíblia cita aqui é Tiago. E ela já cita de uma forma bastante direta. Herodes estava perseguindo a igreja, perseguiu Tiago e o matou. Diretamente. Sem muitos rodeios. Diretamente a gente já vê a morte de um dos apóstolos mais próximos de Cristo. Sem piedade. Muitas vezes a gente acaba lendo esse capítulo 12, e eu tenho certeza que os irmãos conhecem esse texto, mas a gente acaba esquecendo desse detalhe importante. Tiago foi morto. Tiago foi morto à espada. A gente não sabe se foi no mesmo momento, se foi no mesmo dia que foi preso, mas Tiago foi morto. Um dos apóstolos mais próximos de Cristo estava morto por conta da perseguição. E não apenas isso. Quando ele foi morto, os judeus se alegraram. O povo que era para ser o povo escolhido de Deus, eles se alegraram com a morte de um apóstolo de Cristo. Eles se alegraram com a morte de um dos mais próximos de Deus, que estava indo levar a palavra adiante. E com isso, às vezes a gente pode pensar: será que não foi injusta essa morte de Tiago? Por que será que Deus deixou Tiago passar por esse sofrimento? Um homem tão próximo de Deus, ele estava lá para levar a palavra. Por que Deus deixou com que Tiago morresse? Por que Deus deixou com que Tiago sofresse a morte por uma espada, quando ele estava apenas pregando o seu próprio evangelho? Quando
quando ele estava apenas querendo fazer a vontade do próprio Deus. Ele não estava roubando, ele não estava matando, ele não estava fazendo nada de errado, mas ele estava proclamando o Evangelho, e por isso ele foi morto. Por isso ele foi entregue, foi morto. E talvez nós possamos pensar, e é uma dúvida honesta, por que Deus deixou que isso acontecesse? Por que Deus deixa com que um apóstolo tão bom, tão especial, até mesmo para Jesus, morresse dessa forma? Quantas e quantas vezes a gente não pensa assim? Por que Deus deixa com que isso aconteça? Por que Deus deixa com que bons morram e maus continuem? Por que Deus abandonou Tiago no momento em que ele mais precisava? Por mais que talvez Tiago estivesse em paz com a sua própria morte, o que nós não sabemos porque a Bíblia não relata, por mais que isso talvez acontecesse, por que ele deixou? Mas em tudo, irmãos, isso é muito importante, em tudo o que acontece em nossas vidas, existe um propósito muito maior em Deus. Deus não deixa com que nada aconteça sem que Ele mesmo permita. Existe algo que muitas vezes a gente esquece, que Deus, Ele está no controle, sob o controle de todas as coisas. Sobre o controle de todas as coisas. Nada do que acontece na minha ou na sua vida foge da vontade de Deus. E por que eu digo isso? Em relação à morte de Tiago. Porque quando Tiago morre, Herodes fica feliz ao ver que os judeus se alegram com isso. E ele fica mais animado ainda, pensando, agora mesmo que eu vou perseguir, e eu vou perseguir esse outro chamado Pedro. Esse outro esquentadinho, esse outro que era talvez ainda mais próximo de Cristo, esse outro que andou sobre as águas, que o povo diz que andou sobre as águas, esse outro que diz que viu Jesus ressuscitado, eu vou persegui-lo e eu vou matá-lo. E isso alegra aos judeus. E isso alegra ao povo, que era para ser o povo de Deus. E quando isso vai acontecer, quando Herodes vai perseguir Pedro, com certeza todos estavam com a atenção redobrada em cima de Pedro, dizendo, esse homem vai ser morto. E é isso aí, eu estou feliz da vida, Pedro vai ser morto. É mais uma cabeça que vai rolar. E todo o foco estava nisso. Mas uma coisa, Jesus fala em João capítulo 9, verso 3. Ele diz assim, ele não está assim pelos pecados nem dele. Desculpa, irmãos, vou dar o contexto. Em João capítulo 9, verso 3. Havia um cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus, por que ele está assim? Porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? E aí Jesus responde assim, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. E Tiago não foi morto nem pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais dele, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus, por meio de Pedro também. Por que isso? Os versos 4 e 5 nos dizem assim, tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro foi preso. Pedro foi julgado e preso. Estava apenas esperando a sua morte. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Pedro quando ele sabia sobre a morte de Tiago. Ele sabia que Tiago havia sido morto por conta de pregar o Evangelho. E ele sabia que ele era o próximo que seria morto por conta de pregar o Evangelho.
Ele estava apenas no aguardo, na prisão, de esperar acabar a festa da Páscoa, que durava 8 dias naquela época. Ele estava apenas aguardando terminar essa festa, porque era errado matar alguém durante a festa da Páscoa. E assim que terminasse esse período, ele seria morto. Ele estava apenas esperando a sua morte. E a Bíblia não diz o que Pedro pensou na prisão nesse momento. A Bíblia não fala sobre o que aconteceu com Pedro durante os dias em que ele esteve na prisão, porque muito provavelmente não foi apenas um dia, não foi apenas uma noite. Provavelmente foram alguns dias, talvez uma semana. A Bíblia não nos fala, mas eu consigo imaginar, e aqui eu quero que os irmãos imaginem comigo, sabendo que isso não está descrito na Bíblia. Sabendo que isso não é bíblico. Então, nós estamos apenas imaginando, teorizando o que pode ter passado pela cabeça de Pedro. E uma das coisas que eu acredito que ele deva ter pensado é: eu vou morrer. E talvez tenha vindo o medo da morte. Porque por mais que nós tenhamos a certeza da nossa salvação, nós muitas vezes temos o medo da morte. Temos o medo de perder a nossa vida. E talvez Pedro tenha tido esse medo. Talvez Pedro tenha tido angústia da morte. Nós sabemos que Pedro uma vez negou Jesus 3 vezes. E talvez ele relembrou desse momento. Eu neguei a Cristo algumas vezes. 3 vezes. Seguidas. Mas agora, por aceitar a Ele, eu vou morrer. Talvez Pedro também tenha pensado: é impossível de eu escapar daqui. É impossível que eu consiga sair de um lugar onde existem 4 escoltas com 4 soldados cada. Essas escoltas provavelmente eram vigílias em que eles trocavam de turnos. Então existiam 4 soldados guardando Pedro em todo o momento. E não eram soldados cansados que ficaram a noite inteira, não. Eram escoltas que iam trocando as vigílias. Então a todo instante eram soldados acordados, dispostos, que estavam ali disponíveis para não deixar com que nada acontecesse. E Pedro com certeza pensou: é impossível que eu saia daqui. Talvez Pedro até mesmo tenha pensado: o que será que Deus está fazendo, que está deixando com que seus apóstolos morram? Por que será que Deus está deixando com que morram os mais próximos de Jesus? Que eram eu, Tiago, talvez será que João será o próximo? Será que a mensagem que nós tão fervorosamente estamos carregando até aqui vai morrer? Será que tudo isso vai se acabar? E lembrando mais uma vez, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que Pedro tenha pensado nisso. Estando sozinho, diante de 2 soldados, um de cada lado, e mais 2 do lado de fora, eu imagino que ali ele deva ter pensado: acabou. Para mim, eu fiz a minha parte, mas agora Deus me deixou. Agora eu estou diante da morte. Mas muitas vezes a gente lê esse texto, talvez até imagine isso, mas a gente esqueça do final do verso 5. A segunda parte diz assim: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A gente não sabe quantos dias Pedro ficou na prisão. A gente não sabe se foi 1, 2, 3 ou uma semana. Mas o que a gente sabe é que a igreja estava orando independente de quantos dias foram. Existiam pessoas que estavam se curvando perante o Senhor e dizendo: salva este homem. Cuida deste homem. Não deixe, Pai, não desampare este homem em momento algum. Eu imagino que Pedro não soubesse dessas orações. Talvez Pedro imaginasse que existiam irmãos orando por ele, mas talvez ele imaginasse que não, que ele estava realmente abandonado, que todos perderam as esperanças.
ele não sabia, ele não tinha a certeza se existiam pessoas orando em favor dele ou não. Porque com certeza Pedro não recebeu visitas. Com certeza Pedro não foi visitado por pessoas na prisão com 4 guardas vigiando ele a todo instante. Mas a igreja continuou orando. A igreja continuou persistindo em oração. Aqui não fala que eles tentaram subornar os guardas. A Bíblia não fala que eles pensaram, vamos pegar em armas, vamos pegar as espadas e vamos lutar e vamos derrubar aqueles guardas, vamos fazer uma rebelião, vamos fazer uma luta. Em nenhum momento falou que também eles se revoltaram contra Deus, dizendo, Deus, por que você deixou que isso acontecesse? Em nenhum momento fala nada disso. Apenas diz que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Orava intensamente. Era com os joelhos dobrados no chão, a todo instante, dizendo, Senhor, Tu podes. Se Tu quiseres, Tu podes salvar. Senhor, se Tu quiseres, está nas Tuas mãos. E aqui eu quero lembrar da nossa função como igreja. Eu sei que a igreja tem muitas funções. Eu mesmo já preguei algumas vezes aqui, falando sobre a nossa necessidade de ajudar o próximo, de ajudar o mais necessitado, de acolher aqueles que vêm, às vezes com uma dor no coração aqui dentro, e dar um abraço. Ou talvez ajudar financeiramente alguém que está precisando. Mas mais do que isso, a principal função da igreja é estar em oração por aqueles que estão levando a palavra mais longe. É estar em oração pelos pastores, pelos presbíteros e pelos irmãos também. Aqueles que estão buscando levar a palavra de Deus mais longe. A principal função da igreja é confiar em Deus, que Deus ajudará a gente a continuar no trabalho que Ele mesmo nos submeteu a isso. Nós, como igreja, não podemos desistir de orar. Às vezes nós lembramos, nossa, nós como igreja precisamos ajudar, porque a igreja está precisando de um templo, a igreja está precisando ir mais longe, a igreja está precisando de missionários, mas a igreja precisa saber que a base, o alicerce de tudo é a oração. O alicerce de todas as coisas é Deus. Se Ele não está conosco, de nada adianta. Não importa se nós estamos hoje aqui dentro de um hotel, ou se nós estaremos dentro de um templo, se nós estivéssemos dentro de um templo enorme, se Deus não estivesse, tudo seria em vão. Por isso, irmãos, a nossa principal função como igreja é estar buscando a Deus fervorosamente e intensamente, todos os dias, em oração, pedindo a Ele que Ele esteja conosco, pedindo a Ele que Ele esteja nos auxiliando, que Ele esteja nos fortalecendo e que Ele seja conosco em tudo que fizermos. Se nós não tivermos a oração como base de nossas vidas, se nós não tivermos a oração como alicerce estrutural da nossa igreja, certamente nós ouviremos. Mas eu quero continuar lendo com os irmãos, porque nós precisamos lembrar, não apenas de orar, porque muitas vezes nós oramos, mas nós oramos sem fé, nós oramos sem a esperança de que Deus realmente poderá realizar, sem a esperança de que isso realmente poderá acontecer. E na verdade é isso que acontece aqui. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo muitas vezes nós não crendo verdadeiramente, ainda assim Deus opera. Deus mostra o quanto Ele é maravilhoso. Ele, a partir do verso 6 do capítulo 12, diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo.
Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo de sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Até aqui nós vamos ler. Talvez esse foi um dos momentos de maior medo e de maior desespero da vida de Pedro. Ele estava diante da própria morte. Ele estava diante do momento em que ele seria morto. E ali era uma certeza na cabeça dele. Porque Tiago havia sido morto. Então, ele imaginaria com certeza que ele também seria. Se Deus não livrou Tiago, por que ele me livraria? Eu não sou melhor que Tiago. Eu não sou diferente de Tiago. Eu nem sou mais próximo de Jesus do que Tiago. Tiago era um dos três comigo e João. Nós três estávamos ali junto com Jesus. Eu não sou mais especial que ele. Talvez Pedro tivesse pensado isso. E talvez ele tivesse pensado também que não tinha mais o que ser feito. Não havia nada que ele pudesse fazer. Mas Jeremias 32:17 diz algo contrário a isso. Na verdade, ele diz exatamente isso. Diz que Pedro, ou qualquer um de nós, não poderíamos fazer nada naquela situação. Mas diz sobre alguém que pode fazer. Jeremias 32:17 diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Ou não há nada que tu não podes fazer. Nada é impossível para o Senhor. Não há nada que é difícil demais para ti, ó soberano Senhor. A situação de Pedro era desesperadora? Claro que era. A situação em que Pedro se encontrava era de pensar, talvez, que não havia mais esperança? Com certeza. Talvez qualquer outra pessoa no lugar de Pedro, e talvez até mesmo Pedro, tenha perdido a esperança? Provavelmente. Talvez não existia mais esperança no coração de Pedro. Talvez Pedro realmente tenha pensado que Deus o havia abandonado, que Deus o havia deixado. E assim como muitas vezes nós pensamos que Deus talvez tenha nos abandonado. Talvez no momento em que nós estamos passando, Deus nos deixou. Deus não está mais conosco. Não há mais esperança para nós. Para a situação em que eu me encontro, não há o que possa ser feito. Não há mais o que possa ser feito. Muitas vezes nós nos encontramos em situações como essa. Muitas vezes nós queremos jogar a toalha e deixar tudo, literalmente, como as pessoas dizem, a Deus dará. Mas a gente pensa, nem Deus fará mais algo. Não há mais esperança para a situação em que eu me encontro. Mas Deus, mesmo quando nós estamos presos, algemados, com 2 seguranças e 2 algemas em nossas mãos, 2 seguranças ao nosso lado, mais 2 na porta,
Deus ainda assim Ele pode operar um milagre. Mesmo quando nós não vemos mais esperança, e quando até mesmo a igreja que continua em oração não vê esperança. Porque nós vemos aqui que quando Pedro bate a porta, todos dizem: você está louca, Rose? Não é possível que Pedro esteja aqui. Não é possível que Pedro chegou aqui, ele está preso. Você sabe como o rei Herodes é? Ele não deixaria Pedro escapar tão facilmente. E mesmo quando não existe mais esperança em lugar algum, Deus se mostra um Deus do impossível e um Deus que está conosco e que não existe difícil demais para Ele. Não existe nada que seja difícil demais para que Ele possa realizar. Se um Deus que criou os céus e a terra apenas com a sua palavra, criou o homem, criou o mar, criou o universo, criou todas as coisas que existem, quiser, o que Ele não pode fazer? O que seria difícil demais para um Deus como esse? Quando tudo estava perdido para Pedro, Deus enviou um anjo para salvá-lo. E às vezes nós podemos pensar: não, mas Pedro foi especial, foi único. Na verdade, se nós formos lembrar, existem inúmeras situações em que Deus se mostra presente no impossível. Nós podemos lembrar de Daniel na cova dos leões. Daniel 6,22 diz assim: meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Abraão, no momento do sacrifício de Isaque, e estendeu Abraão a sua mão e tomou a faca para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou dos céus e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Paulo e Silas na prisão, no momento em que eles estavam em completo desespero, talvez, não estavam em completo desespero, eles estavam orando, louvando ao Senhor, mas eles estavam também, talvez, para serem mortos. E a Bíblia fala: de repente sobreveio um grande terremoto, de sorte que os fundamentos do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Moisés e os israelitas na travessia do Mar Vermelho. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, e fez o mar secar, e as águas foram divididas. Ou seja, quando o impossível aparece diante de nós, o Deus do impossível também pode aparecer diante de nós. O Deus do impossível pode se mostrar presente em nossa vida. Talvez nós estejamos passando por um momento de grande sofrimento, como Pedro passou. Momentos em que a gente quer esperar a morte. A gente está esperando apenas um momento em que a morte virá. Ou talvez um momento em que nós estamos vivendo uma depressão profunda. E é muito desafiador passar por aquele momento. Momento em que nós nos sentimos abandonados, em que nós nos sentimos sem esperança. Mas nesses momentos, em momentos de luta como esse, nós precisamos lembrar de duas coisas. Em primeiro lugar, talvez existem pessoas que estão orando por nós e nós nem sabemos. Muito provavelmente Pedro não sabia de quantas pessoas estavam orando por ele naquele momento. Do quanto a igreja estava se colocando diante de Deus e orando fervorosamente pela vida dele, para que ele fosse salvo. Muitas vezes nós estamos passando por momentos assim, e nós não sabemos quantos irmãos Deus levantou para orar por nós. Quantas pessoas Deus levantou de madrugada, no meio do trabalho, para que estivessem orando pela nossa vida. Mesmo quando nós mesmos não temos mais esperança. E em segundo lugar, nós precisamos lembrar do poder do nosso Deus. Um Deus que já se mostrou poderoso em diversas situações. Seja durante a Bíblia, em toda ela, Ele mostrou os seus milagres, ou seja, depois da Bíblia também. Quantos e quantos milagres nós somos capazes de ver em nossas vidas e na vida dos irmãos ao nosso redor? Pergunte ao irmão, ou então conte aos irmãos
aquilo que está acontecendo e aquele momento em que Deus se mostrou presente na sua vida no momento de maior dificuldade. Nós percebemos que Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele faz. Desde a morte de Tiago, onde talvez tudo parecia sem esperança, onde os judeus comemoraram, aqui Cristo vai morrer, aqui a palavra de Cristo irá morrer junto com Pedro, e Deus mostra o seu poder ainda maior, mostrando que Cristo vive e que Cristo reina, por meio da vida de Pedro e por meio da vida dos apóstolos. E Ele pode fazer a mesma coisa por meio da nossa vida. Se nós crermos, se nós nos colocarmos diante dEle, e se nós esperarmos nele, Ele fará coisas maiores do que nós já ouvimos e do que nós já falamos em toda a nossa vida. Amém? Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para que nós estejamos orando. Ó Senhor, Deus Pai, maravilhoso e grandioso, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai. Deus, o Senhor sabe da dificuldade de cada irmão que aqui se encontra. O Senhor sabe que cada um aqui tem as suas lutas, tem as suas dores, que cada um de nós passamos por sofrimentos únicos em nossa vida. E muitas vezes nós perdemos a nossa esperança. Muitas vezes, em meio à nossa luta, em meio à nossa dor, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos sozinhos. E nós não conseguimos ver a Tua grandeza, nós não conseguimos perceber o tamanho do Seu poder. Mas, Pai, ainda assim nós cremos e confiamos que Tu continuas conosco. Que Tu és um Deus que nunca nos desampara e que nunca nos desamparará e que nunca nos deixará sozinhos, em momento algum da nossa vida. Por isso pedimos, meu Senhor, esteja conosco em toda e qualquer situação. Em momentos de luta, em momentos de dor, continue conosco, assim como o Senhor sempre continua. Nunca nos deixe desamparados, meu Pai. E quando nós nos sentimos sozinhos, em momentos em que o Senhor ainda está ao nosso lado, que nós consigamos manter a esperança de que o Senhor ainda é fiel, ainda é justo e ainda é poderoso. E que quando nós passarmos por momentos de dor, de luta, nós consigamos perceber que em tudo há um propósito que vem de Ti. Por isso pedimos, meu Pai, a Tua bênção e a Tua proteção sobre a vida de cada um de nós. E mais do que isso, pedimos que o Senhor se mostre presente em nossas vidas, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.